A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 8 desse terceiro trimestre, que traz por título O Segundo Diário de Viagem. Ou seja, vamos estar estudando sobre o que aconteceu com Paulo, Barnabé, Timóteo na segunda viagem missionária, que foi a viagem feita na Europa, viu? O projeto de Paulo era um, mas Deus mudou e Deus sabe muito bem o que fazer. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes, tá bom? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aquela parte no, bota aí hashtag amo dinâmica, que vou deixar a parte no também toda especial para vocês, tá bom? Sem demora nenhuma, vamos para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo é bastante prático e rápido, em nome de Jesus. Vamos para a nossa aula da lição de número 8, dois adolescentes, que traz por título O Segundo Diário de Viagem. Veja só, se você é professor, eu recomendo que nesse momento aqui agora, na sua introdução, você faça uma revisão do que já foi estudado com relação à primeira viagem e o concílio, porque vai ser a base dessa segunda viagem. Veja só o que aconteceu. Na primeira viagem missionária, você sabe muito bem que Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, para que pudesse estar ganhando almas para Jesus lá na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então a igreja de Antioquia envia os missionários para que pudessem estar ganhando almas para Jesus. E essa primeira viagem foi abençoada. Mas, no entanto, Barnabé levou seu sobrinho com ele, que é por nome de João Marcos. Ou Marcos ficou mais conhecido. Só que no meio da viagem, João Marcos desiste. Ninguém sabe assim o real motivo que fez com que João Marcos desistisse de estar com ele. E isso trouxe uma grande preocupação. E o apóstolo Paulo não gostou dessa atitude. E Paulo guardou isso no coração dele. Até porque tinha deixado ele na mão e precisava de muita ajuda. Tá bom até aí? E nessa primeira viagem, irmãos, foi abençoado. Muitas pessoas aceitaram Jesus, principalmente os gentios. Onde Paulo chegava pregando, os gentios estavam aceitando a Jesus Cristo. Estava sendo mudado pelo poder do Evangelho. Mas você sabe também que existia um grande conflito entre a questão judaica. Porque é o seguinte, as pessoas que estavam aceitando a Cristo, os não-judeus, chamados de gentios, eles precisariam ou não guardar as questões judaicas, a cultura judaica, o costume judaico, as festas judaicas, a religião judaica. Existia esse grande questionamento. Será que as pessoas que são gentios, que não são judeus, estão aceitando a Cristo, elas vão precisar seguir a lei judaica ou não? Tanto que por causa dessa discussão que estava tendo, por causa de um povo chamado de judaizantes. Quem são judaizantes? São judeus que estavam aceitando a Jesus, mas queria que todo mundo guardasse a lei, guardasse os princípios judaicos. Mas você sabe muito bem que Cristo Jesus, irmãos, ele cumpriu toda a lei. A lei foi cumprida em Cristo. Logo, nós não precisamos seguir os ritos judaicos, mas sim do cristianismo. E esse conflito que começou a ter em Israel, em Jerusalém, em Antioquia, com relação aos gentios que estavam aceitando a Jesus, Paulo solicitou que pudesse ser feito um concílio, uma grande reunião, para definir como deveria ser o comportamento dos gentios que estavam aceitando a Cristo. Foi o que nós estudamos na lição anterior, a questão do concílio de Jerusalém, onde ficou decidido que os gentios não precisariam seguir a questão judaica, mas sim a questão do cristianismo. E você sabe muito bem que Paulo teve a oportunidade, Pedro teve a oportunidade, Tiago teve a oportunidade nesse concílio para definir qual deveria ser o comportamento, a atitude dos gentios que estavam aceitando a Jesus. E foi decidido que os gentios, quando aceitassem a Cristo, não precisariam guardar o sábado, guardar a lei, até porque agora fazem parte da igreja de Cristo, mas precisaria evitar comer carne com sangue, carne sacrificada, fugir também da prostituição, que era algo necessário para que pudesse ter uma vida e também comunhão dentro da igreja. Tanto que Silas é enviado às igrejas gentias para que pudesse estar anunciando, dizendo, olha, os gentios podem aceitar a Cristo normalmente e não precisa guardar os ritos judaicos não, porque isso é da cultura dos judeus e não dos gentios, mas que vocês precisam se converter a Cristo, rejeitar a prostituição, rejeitar as coisas sacrificadas, não comer carne com sangue e assim por diante.
E é nesse momento aqui agora, irmãos, que vai estar acontecendo a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo coloca no coração dele o desejo, a vontade de estar novamente retornando pelos lugares onde foi na primeira viagem. Então, no coração de Paulo estava que ele estaria indo, retornando pelos lugares da primeira viagem, onde foi ganhando almas para Jesus, e agora passaria novamente fortalecendo a fé desses irmãos, e também levando a notícia do concílio de Jerusalém, onde eles não precisariam estar guardando a lei, a questão judaica. Amém? Esse era o contexto. Mas você sabe muito bem que Deus tinha outro projeto. Esse era o projeto do apóstolo Paulo, mas Deus tinha um projeto muito maior. A intenção agora de Deus, o projeto de Deus agora, não era mais que Paulo retornasse na sua primeira viagem missionária, mas sim que ele pudesse estar indo para a região da Europa. É onde nós vamos estar estudando agora, em nome de Jesus. Por isso que eu recomendo você fazer essa introdução, fazendo a recapitulação sobre o que foi estudado, porque vai ser a base dessa segunda viagem missionária, que se destaca por causa das pessoas que Paulo ganhou para Jesus. Paulo ganhou nessa segunda viagem muitas pessoas importantes que ajudaram ele a realizar a obra do Senhor. Vamos estar estudando exatamente isso, o que aconteceu com Paulo e Barnabé nessa segunda viagem missionária. Vamos ao nosso contexto. Vamos dar início agora, literalmente, à nossa revista, tá bom? Após essa introdução, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Você sabe que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19 ao 34. A mensagem comentarista da revista colocou está em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: eles responderam: crer no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Boa é esta palavra, e que esta palavra seja uma profecia na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Vamos para a hora de descobrir. Veremos os detalhes de algumas paradas de Paulo e a sua equipe na Europa. Muita coisa aconteceu, novos amigos, reencontros, conversões, batismos, libertação, prisão, terremoto, ensino das escrituras. Os obstáculos e as perseguições não desanimaram o apóstolo. Pelo contrário, ele manteve a conduta de oração, louvor e agradecimento. Essa postura perseverante contagiava as pessoas ao seu redor. Veja só, meus irmãos, essa aqui serve como introdução com relação à nossa própria revista, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem, passou por diversas situações bastante constrangedoras e difíceis também de realizar. Mas, no entanto, ele não desistiu de fazer a obra do Senhor. Mesmo com toda a dificuldade, com a perseguição, com a humilhação, no entanto, ele não desistiu. Mesmo sendo preso, ele continuou fazendo a obra do Senhor. Digo até mais, até mesmo na prisão, ele continuou falando de Jesus e ganhando almas. Tem pessoas que só querem ganhar almas nos púlpitos. Tem pessoas que só querem ganhar almas nas festas, não sabendo que para Jesus Cristo nós podemos ganhar alma em qualquer lugar. Vamos para a nossa hora de aprender. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi abençoada e produtiva, apesar dos contratempos e das mudanças de planos que ocorreram pelo percurso. O que parecia um desvio se tornou um caminho de vitórias. Nesta lição estudaremos as paradas nas quais o apóstolo dedicou mais tempo. Ou seja, meus irmãos, vamos estar vendo somente algum resumo, porque a viagem missionária, a segunda viagem missionária foi ampla e aconteceram bastante coisa. Mas é necessário você perceber, irmãos, que Paulo não desistiu mesmo diante das adversidades, até porque o projeto de Deus estava no coração dele. E quando o projeto de Deus está em nosso coração, nós precisamos executar segundo a vontade dele. Vamos lá agora para o nosso primeiro tópico da lição, tá bom? Que traz por título: o encontro com novas pessoas. Meu Deus do céu, que Deus possa enviar novas pessoas para estar na sua igreja, na sua congregação, lhe ajudando. Irmãos, nós precisamos de ajuda. No reino de Deus sempre tem lugar para novas pessoas, tá bom? Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do trajeto. Ele tinha amor pelas almas e dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus. Algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus nas igrejas fundadas na primeira viagem. Outras se converteram com a sua pregação. Alguns acabariam se tornando líderes no futuro. Em Derbe e Listra, por exemplo, Paulo convidou Timóteo para seguir a viagem com ele. Atos capítulo 16, versículo 2 e 3. E anos depois, o jovem Timóteo se tornou um grande líder. Veja só, meus irmãos, como é importante nós ganharmos almas para Jesus e termos a percepção
a alma que está ganhando, a dedicação que tem. Tem muitas pessoas, irmãos, que são novas convertidas hoje, mas serão os pastores, pregadores, dirigentes de círculo de oração, professores da escola bíblica dominical, de acordo com a sua dedicação e a chamada de Deus na vida dele. Mas nós que somos líderes, precisamos estar atento. Você, por exemplo, que é professor da escola, precisa estar atento da sua turma aí, quem será o futuro professor, que você sabe também que nós precisamos estar formando novos líderes para ficar em nosso lugar. Nós não precisamos ficar com medo, mas vai tomar meu lugar, eu vou para onde? Não se preocupe não, que Deus tem algo maior para a sua vida, em nome de Jesus. Nesse episódio aqui, irmãos, nós vemos que Paulo agora está separando Timóteo para que pudesse estar indo com ele. Faz o convite para que o jovem Timóteo pudesse estar indo com ele aprender o ofício de dedicação, ter experiência com Deus. E o jovem Timóteo aceita o convite e vai participar da segunda viagem missionária. Lhe digo até mais, parte fundamental. Timóteo foi fundamental na vida do apóstolo Paulo. Paulo tinha ganhado ele para Jesus, faz o convite aqui agora para que pudesse estar ajudando na obra. Assim também tem que ser na nossa vida. Precisamos estar abertos e dando oportunidade para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento. No reino de Deus não precisa ficar com medo, nem inveja de ninguém. Se a promessa de Deus é sua, ninguém pode tomar. O trabalho que você tem para fazer, ninguém vai tomar. Fique tranquilo com relação a isso. Dando continuidade, houve também a vendedora de púrpura, Lídia. Ela passou a crer em Jesus mediante o ensino do apóstolo. Ela ouviu à beira de um rio, próximo à cidade de Filipos, e se tornou uma apoiadora do ministério. Lídia hospedou os missionários em sua casa. Atos capítulo 16, versículo 13 a 15. Jasão é um outro exemplo. Ele era um colaborador de Paulo, que hospedou em Tessalônica e acabou sendo preso por isso. Atos capítulo 17, versículo 5 a 9. Em Atenas, Paulo conheceu Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e sua esposa Damares. Eles e alguns outros creram na mensagem do Evangelho por meio da sua pregação. Atos capítulo 17, versículo 34. Em Corinto, Paulo morou na casa do casal Priscila e Áquila e trabalhou com eles. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3. Vejam só, meus irmãos, Paulo ia pregando o Evangelho, as pessoas estavam aceitando a Jesus de uma forma tão fenomenal, uma transformação tão ampla, que essas pessoas estavam ajudando Paulo. A Bíblia aqui menciona, olha, Lídia, Jasão, Dionísio, o casal, Priscila e Áquila, como apoiadores do apóstolo Paulo, que eram as pessoas, irmãos, que estavam dando a sua casa, emprestando a sua casa, para que o apóstolo Paulo pudesse estar dormindo, pudesse estar se alimentando e assim por diante. Sabe por quê, irmãos? A obra do Senhor precisa de ajuda. Nós precisamos ajudar a obra, nós precisamos ajudar aquelas pessoas que estão pregando, que estão ganhando almas para Jesus. Se você não pode pregar, se você não sabe pregar, ajude as pessoas, colabore fazendo missão, hospedando essas pessoas, ajudando financeiramente. Faça o que você puder para que a obra do Senhor possa ser pregada. E essas pessoas, irmãos, foram tão valorizadas que até na Bíblia Sagrada são citadas seu nome. Ficaram marcados na história da igreja. Isso é interessante você perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo ganhou um destaque, ganhou. Mas essas pessoas aqui para Paulo foram fundamentais para que o evangelho de Cristo pudesse estar crescendo. Da mesma forma, a tua ajuda, a tua contribuição também ajuda outras pessoas a estarem aceitando a Cristo e sendo mudado pelo evangelho. No parágrafo 1, irmãos, foi destacado as pessoas que ajudaram Paulo. As pessoas foram muito importantes para que o evangelho de Cristo pudesse alcançar mais pessoas. Não foi somente Paulo, irmãos, que fez a obra do Senhor. Muitas pessoas ajudaram, contribuíram da mesma forma. Quando um pregador ganha uma para Jesus, não foi somente ele não. Foi você que convidou, é quem recebeu na porta da igreja, é quem está do lado. Tudo isso contribui para que as pessoas estejam aceitando a Cristo Jesus. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que vai estar abordando alguns acontecimentos que aconteceu com o apóstolo Paulo e sua equipe, principalmente na cidade de Filipos. Segundo parágrafo diz o seguinte: a parada em Filipos. Filipos era uma cidade importante no Império Romano. O trabalho missionário neste local foi muito abençoado, mas Paulo e sua equipe passaram por grandes dificuldades. Lucas nos conta que aos sábados Paulo e Silas iam para o lugar de oração. Porém, em certo dia, no caminho, uma jovem vidente começou a segui-lo. Atos capítulo 16, versículo 16 a 17. Ela andava atrás deles gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos.
Atos capítulo 16, versículo 17. Embora o que a jovem dizia fosse verdade, ela estava dominada por um espírito mau, ela era uma escrava, e as adivinhações traziam dinheiro para os seus senhores. Ou seja, ela gritava para os apóstolos a fim de provocá-los e causar confusão. Sendo assim, Paulo expulsou o espírito mau da sua vida e ela ficou livre. Atos capítulo 16, versículo 18. Veja só, meus irmãos, em Filipos aconteceu algo extraordinário. Existia uma jovem que era muito importante na cidade porque adivinhava as coisas. E tinha muitas pessoas que gostavam disso e ganhava dinheiro também. Essa jovem trabalhava para várias pessoas e com isso ela ganhava dinheiro e os seus senhores também ganhavam dinheiro. Só que essas adivinhações que ela fazia era por demônio. Existia um demônio que usava a vida dela, trazendo essas revelações, deixando tanto ela escrava como também as outras pessoas. E essa jovem, quando viu Paulo, começou a perseguir Paulo e sua equipe, dizendo: estes homens daí estão anunciando como vocês devem ser salvos. Ou seja, ela estava falando a verdade, mas não estava falando a verdade usada por Deus ou pelo Espírito Santo, mas na verdade sendo usada pelo demônio para trazer confusão ou para talvez demonstrar que o mesmo Espírito que agia na vida dela também estava agindo na vida apóstola. Queria colocar o seguinte: olha, vocês estão vendo esses homens que estão pregando aí? É a mesma coisa de mim. Eles também são usados pelo mesmo Deus. Ou seja, a intenção dessa jovem, irmãos, era demonstrar para o povo que o mesmo Espírito que estava agindo na vida dela era o mesmo Espírito que estava com os apóstolos. Porque mostraria que os dois teriam união, que tanto Paulo quanto essa menina estavam em união. E com isso fazia com que a propagação do seu nome aumentasse mais ainda. E percebendo Paulo isso, que ela estava sendo usada pelo espírito do mal, Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação. E a partir desse momento, irmãos, as pessoas da cidade, principalmente os senhores daquela mulher, daquela jovem, começaram a perseguir, tanto que levou Paulo e Silas para a prisão, porque ele expulsou esse espírito dessa jovem, e agora a jovem não podia fazer mais adivinhações. Irmãos, nós precisamos ter autoridade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter o discernimento de espírito para percebermos qual espírito que está falando. Se é de Deus, se é do maligno. Tem muitas coisas acontecendo aí, até mesmo na igreja, que não é Deus não, viu? Não é Espírito Santo não, é espírito do mal. E nós precisamos ter discernimento espiritual para repreendermos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, mas canta bonito, mas prega bonito. Vamos estar bastante vigilante, porque pode ser a obra do maligno. Vamos pedir a Deus discernimento cada vez mais da obra dele. Dando continuidade aqui, o escritor escreveu o seguinte: os senhores da escrava ficaram furiosos, porque não ganhariam mais dinheiro, e denunciaram Paulo e Silas às autoridades, acusando-os de provocar desordem pública. Atos capítulo 16, versículo 19 ao 20. Por conta disso, eles foram chicoteados e presos. Atos capítulo 16, versículo 22 ao 23. Na prisão, ao invés de reclamarem da injustiça que lhe fizeram, Paulo e Silas oraram e cantaram. De repente, na meia-noite, aconteceu um terremoto. Foi tão forte que abriu os portões da prisão. Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26. Então o carcereiro que estava dormindo acordou e ficou desesperado, porque imaginou que todos os presos poderiam ter fugido e ele seria punido por isso. Atos capítulo 16, versículo 27. Para a surpresa do carcereiro, Paulo e Silas e os outros prisioneiros não fugiram. O apóstolo estava no mesmo lugar e chamou o carcereiro para perto de si e o acalmou. O carcereiro ficou tão surpreendido com o acontecimento que queria saber o que fazer para seguir a Deus dos missionários. Atos capítulo 16, versículo 28 ao 30. Ele queria ser salvo e seguia Jesus também. Então Paulo e Silas lhe explicaram: crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Em seguida, eles pregaram para o carcereiro e para toda a sua família, e todos aceitaram a Cristo como Salvador e foram batizados. Atos capítulo 16, versículo 32 a 33. Veja só, meus irmãos, nesse tópico 2 vai se destacar a obra que aconteceu lá na cidade de Filipos.
Como eu lhe falei, Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem e isso trouxe grandes problemas na vida do apóstolo Paulo e também de Silas. Porque os senhores dessa jovem, que ganhava muito dinheiro com essas adivinhações, começou agora a acusar Paulo e Silas de estar provocando dissensões, divisões, tumulto dentro da cidade de Filipos. E as autoridades agora acabam jogando Paulo e Silas na prisão depois de ter chicoteado, depois de ter batido bastante, tanto em Paulo e Silas. E você percebe nessa história, irmãos, que acontece até muitas pregações, que Paulo e Silas, em vez de ficar reclamando, murmurando, dizendo que não vai fazer mais a obra, botando a culpa em todo mundo, eles começaram a louvar a Deus na prisão. Olha só que coisa interessante. Eles começaram a fazer orações e também clamor a Deus de adoração, começaram a estar louvando e exaltando o nome do Senhor. É necessário você perceber, irmãos, que quem é crente, mesmo na adversidade, ele ora e adora a Deus. Quem é crente, mesmo na prisão, ele vai ter coragem, vai ter força de adorar e cultuar o Senhor. Paulo, irmãos, poderia ter vários motivos de reclamar, murmurar, questionar tantas coisas. Meu Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra. E por que essas perseguições? É porque você está fazendo a vontade de Deus. E o mundo não quer que você faça a vontade de Deus. As autoridades não querem que você faça a vontade de Deus. Então, quando você estiver sendo perseguido por causa disso, é porque você está no caminho certo. Agora, meu irmão, vai ter dificuldade. Mas não te preocupe não, porque Deus também vai estar te guardando e te usando cada vez mais. Nessa história aqui, irmãos, que aconteceu com Paulo e Silas, na prisão, louvando, exaltando, adorando a Deus, os presos também ficaram atônicos. Meu Deus do céu. Aqui na prisão a gente ouve choro do povo apanhando. E, no entanto, esses homens estão agora na prisão e estão adorando o Deus deles. Meu Deus do céu, mas esse Deus é fraco. Porque se eles estão adorando a Deus e o Deus permitiu que ele estivesse aqui, é porque esse Deus é fraco. Eu creio que os presos estavam pensando dessa forma, mas não sabia que o melhor estava por vir. Sabe por quê, irmãos? Nós só conseguimos enxergar o presente. Nós só conseguimos ver o agora, mas fique despreocupado porque o futuro é logo ali e Deus tem surpresa para você. É como diz aquele hino, né? Tem novidade chegando, tem surpresa de Deus chegando. Não se preocupe não, mas precisa confiar em Deus. E assim foi feito com Paulo e Silas também na prisão. Eles confiaram, adoraram a Deus e Deus na meia-noite mandou um grande vento, um grande terremoto que abriu todas as portas, foram abertas e todo mundo ficou atônico, mas ninguém saiu da prisão. Meu Deus do céu, só Deus faz isso. E o carcereiro ficou bastante preocupado, irmãos, porque, terremoto aconteceu, as portas tudo abertas, logicamente todos os presos fugiram, e ele seria acusado e seria punido por causa disso. Mas, de repente, quando o carcereiro começou a olhar, gente, ninguém saiu, ninguém fugiu daqui, o que foi que aconteceu? Aí Paulo agora vai estar explicando a ele que tudo aí era um projeto de Deus. E esse carcereiro começa a perguntar o seguinte: sim, e por que eu posso ser salvo? O que eu posso fazer para aceitar esse Deus que você está pregando e fez esse grande milagre? Aí Paulo agora vai anunciar o evangelho. O carcereiro aceita Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Mesmo na prisão ganhando almas para Cristo, irmãos. Onde quer que você esteja, você precisa ganhar almas para Jesus. E o carcereiro agora recebe a palavra, leva o apóstolo Paulo e Silas agora para sua casa. A sua família também ouve o evangelho, aceita o evangelho, aceita Cristo e agora imediatamente é batizado. Meu Deus do céu, e isso que é libertação. E nós adoramos um Deus que tem todo o poder, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar e confiar que o nosso Deus, ele tem poder para salvar toda a nossa família. Da mesma forma como foi dito lá para o carcereiro, vai ser dito para você em nome de Jesus: será salvo tu e a tua casa. Deixa aqui nos comentários, hashtag eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu, se você estiver gostando dessa aula, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário, é muito importante esse comentário, a sua inscrição, assim você está me ajudando e você também vai receber os nossos vídeos. Toda semana tem videoaulas e tem dinâmicas também, viu? A dinâmica dessa aula já estará disponível em nosso canal, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que também está sensacional. Terceiro tópico: a parada em Tessalônica e Bereia. Meu Deus do céu, os crentes bereanos são abençoados, viu? Veja só, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. O que é ser membro, pastor? É ser um parceiro. Todas as pessoas que são membros do nosso canal, nós estamos enviando todo o suporte necessário. Vou deixar passando aqui agora um vídeo, possa ver os nossos materiais que enviamos para os membros. Assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Pois é, meus irmãos, nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores, superintendentes da EBD, viu? Nós estamos enviando slide, videochamada, um despertador, leitura diária, artigos, resumos, a dinâmica em vídeo, dinâmica por escrito. Todos esses materiais nós só podemos enviar para os membros do canal. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e lhe explicar como é que funciona, tá bom? Para facilitar a sua vida, vou deixar também passando aqui agora meu WhatsApp, que quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? Então nós enviamos todos esses materiais para os membros e os membros nos ajudam com valor por mês, mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Venha ser membro e receber todo o nosso material. Gente, são muitos materiais que nós enviamos por semana e já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, a você que é membro, que cada vez mais Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus, viu? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, a parada em Tessalônica e Bereia. Meu Deus do céu, os crentes de Bereia eram bênção pura em nome de Jesus, viu? Após saírem da prisão, Paulo e Silas se despediram dos irmãos de Filipos e partiram para Tessalônica e Bereia. Quando estavam com os tessalonicenses, eles se dirigiram para a sinagoga, como de costume. Paulo teve a oportunidade de pregar por alguns sábados consecutivos. Atos capítulo 17, versículo 2. Ele ensinava as Escrituras, explicando que o Messias precisaria sofrer, morrer e ressuscitar, apontando que Jesus era o Messias aguardado, que cumprira tudo o que as profecias anunciavam. Atos capítulo 17, versículo 3. Lucas nos conta que Paulo e Silas conseguiram convencer disso alguns daquelas pessoas, os quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Atos capítulo 17, versículo 4. Diante desse cenário, um grupo de judeus que ficou com inveja mobilizou alguns homens malandros e desordeiros para fazerem oposição a Paulo e Silas. Atos capítulo 17, versículo 5. Veja só, meus irmãos, em tudo que é lugar vai ter gente ruim. Todos os lugares tem gente que não presta, gente, irmão, que não tem qualidade nenhuma, que tenta atrapalhar a obra do Senhor. Você sabe muito bem que aqui em Tessalônica, Paulo também teve bastante ajuda. Muitas pessoas aceitaram a Cristo Jesus após sua pregação. Porque a pregação de Paulo era genuína bíblica. Ele demonstrava que Jesus é o Messias prometido e que o Messias precisaria morrer, sofrer em nosso lugar. Então a morte do Messias nos daria vida. Por isso que o Messias precisou morrer. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. E muitas pessoas foram testemunhas da sua ressurreição. E ele foi levado ao céu e retornará para buscar o seu povo, a sua igreja, porque ele é o Filho de Deus e tem todo o poder e autoridade. Então essa mensagem que o apóstolo Paulo pregava, muitas pessoas aceitaram a Cristo, mas também muitas pessoas ficaram com inveja. Mas como é que pode? Esse homem chegou agora e já está pregando, as pessoas gostam dele, as pessoas param para ficar ouvindo ele, e a gente, ninguém quer ficar mais ouvindo. Isso agora começou a trazer uma inveja e começou a haver várias perseguições também em Tessalônica, para que Paulo não pudesse pregar mais o evangelho. Sempre vai haver perseguições, mas nós não podemos desistir. A oposição, irmãos, devido a esse fato da pregação, as pessoas terem aceitado, foi tão grande que, veja só, esses opositores invadiram a casa de Jasão, onde os missionários estavam hospedados para levar os presos. Como eles não estavam lá, eles arrastaram Jasão e os irmãos que estavam com ele até diante das autoridades. Em seguida, acusaram os cristãos de muitos crimes e, por fim, eles foram presos injustamente. Atos capítulo 17, versículos 5 a 8. Para sair do cárcere, Jasão e os demais irmãos pagaram uma fiança. Atos capítulo 17, versículo 9. Percebendo a ameaça aos apóstolos, os irmãos os ajudaram a fugir para Bereia. Atos capítulo 17, versículo de número 10. Veja só, meus irmãos,
todas as pessoas que tentavam também ajudar Paulo padeciam perseguição. É um negócio tremendo, irmãos. Quem faz a obra do Senhor vai trazer perseguição sobre a sua vida, mas vale a pena fazer a obra do Senhor. Jasão, irmão, estava hospedando a Paulo, e isso trouxe grande revolta, tanto que as autoridades invadiram a casa, pegaram, tentaram buscar agora os apóstolos, mas não acharam. O que foi? Fizeram? Pegaram as pessoas que estavam na casa de Jasão, a família, e levou tudo preso agora, dizendo que estava acusando de vários crimes, e na verdade porque ele estava guardando, protegendo o apóstolo Paulo. E a partir desse momento, irmãos, o apóstolo Paulo agora é enviado a Bereia, porque senão ele seria morto em Tessalônica. Meus irmãos, a nossa vida não temos nada por precioso. O precioso da nossa vida é a nossa salvação. Ô glória! Vamos ver aqui agora o que aconteceu com o apóstolo Paulo lá na cidade de Bereia. Os judeus de Bereia, ao contrário dos judeus de Tessalônica, receberam o evangelho com interesse. Eles estudavam as escrituras com perseverança para verificar se o que o Paulo estava falando era a mesma verdade. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudava as escrituras sagradas para saber o que Paulo dizia era a mesma verdade. Atos capítulo 17, versículo 11. A palavra de Deus frutificou em Bereia. Atos capítulo 17, versículo 12. Porém, quando os perseguidores, havia os perseguidores, viu? Porém, quando os perseguidores tessalonicenses descobriram que Paulo e sua equipe estavam em Bereia, foram para lá causar confusão. Atos capítulo 17, versículo 13. E por mais uma vez, Paulo teve que se retirar de uma cidade. Os irmãos, para proteger o apóstolo, o levaram até a cidade de Atenas, onde Paulo continuou a pregar o evangelho. Atos capítulo 17, versos 14 e 15. Esses contratempos não atrapalharam o crescimento da igreja. O escritor do livro de Atos, Dr. Lucas, descreve que judeus e gentios, homens e mulheres, creram na mensagem da cruz. As perseguições contra os apóstolos os empurravam a seguirem a viagem e pregarem em outros lugares. Eita maravilha, viu? Os apóstolos não desistiram de anunciar o evangelho de Cristo. Veja só, irmãos, na cidade de Bereia se destacou o seguinte: os judeus que estavam ouvindo a palavra de Paulo começaram a acreditar, começaram a crer. Mas eles estavam verificando se na Torá, se na lei, se nos escritos da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, se existiam realmente essas profecias. Se aquilo que Paulo estava ensinando e estava pregando estava de acordo com a Bíblia Sagrada. Claro que com relação à Bíblia do Velho Testamento, que a nova ainda estava sendo escrita pelos apóstolos. Então os crentes de Bereia começaram a perceber que o ensinamento de Paulo está na Bíblia Sagrada, porque eles estavam sempre conferindo. Deixa eu abrir um parênteses. Irmãos, nós precisamos ter conhecimento da Bíblia Sagrada, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos verificar se o ensinamento é na Bíblia ou não. Se o ensinamento não for bíblico, nós não podemos seguir e não devemos seguir, porque isso são coisas humanas. Nós precisamos seguir o que está na Bíblia Sagrada, mas para isso precisamos ter conhecimento, a leitura, o estudo, precisamos conhecer aquilo que nós pregamos. Por isso, irmãos, que os crentes de hoje, da Assembleia de Deus, da sua igreja, tem que ser igualmente os crentes de Bereia, o pastor, as pessoas estão pregando e nós precisamos conferir se está ou não está na Bíblia. E veja só, já aproveita, deixa aí o hashtag eu sou crente beriano, viu? Deixa aí em nome de Jesus, hashtag eu sou crente beriano. Conclusão: com a pregação das Escrituras, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele após o encontro com Jesus. E por isso, ele não parava diante das dificuldades. Não havia obstáculos que atrapalhassem o propósito da pregação do Evangelho de Cristo. Assim também tem que ser em nossa vida. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós temos que dar continuidade ao reino de Cristo aqui nesta terra. Porque a missão de pregar, de anunciar o Evangelho é minha e é sua. Você tem esse compromisso, essa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares, em nome de Jesus. Já vou encerrando esse vídeo, deixando a parte do Senhor, pedindo a sua inscrição, pedindo o seu like, pedindo o seu comentário, porque assim você está me ajudando e também vai receber os nossos materiais. E se quiser, venha ser membro. Vou deixar aqui meu WhatsApp para você que quer ser membro. Vem tirar suas dúvidas, vou lhe apresentar os nossos materiais, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.